capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Vou botar um instrumental. O Senhor diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Até aqui. Soberano Deus e eterno Pai, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que a tua palavra, Senhor, assim como falou comigo nesta noite, o Senhor venha também falar com a tua igreja. Que a tua palavra seja semente, Pai, caindo em terreno fértil. Aqueles que estão ouvindo essa mensagem possam refletir a vida espiritual, caminhar com o Senhor. Que eles possam, Pai querido, também ser luz. Que eles possam estar na luz e estar no caminho, que é a verdade, que é Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você quiser conhecer a pessoa de Jesus, não estou falando conhecer no sentido de estar ligado espiritualmente, mas conhecer a essência daquilo quem Jesus é e quem Deus é, porque na pessoa da Trindade, o Evangelho de João é o Evangelho de Jesus Cristo. Quem escreveu João é o Evangelho que nos mostra na essência. Quando a gente vai para o primeiro capítulo de João, não é a epístola não, o primeiro capítulo de João, a Bíblia fala que ele já começa citando: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João estava aqui combatendo algumas heresias e até mesmo os gnósticos, né? A filosofia estava introduzindo dentro da igreja. E, por exemplo, o dualismo, que era uma coisa que era muito era uma tradição. A filosofia grega acreditava que Jesus ele não poderia ter as duas, como que eu posso dizer, as duas características de homem e Deus. Eles achavam que ou a carne ela era totalmente pecaminosa, que a carne ela é totalmente mortal e que o espírito ele é indestrutível. Então eles achavam que não poderia ter duas coisas no mesmo sentido, na mesma pessoa, que era a pessoa de Jesus.
E João, ele combatia isso de uma forma profunda. Quando você vai para o Evangelho de 1 João, o 2º capítulo, o 3º, João, ele começa a combater esses pensamentos que estavam introduzidos dentro da igreja. E a epístola que nós lemos aqui, a epístola de 1 João, no capítulo 1, no versículo 5, ele está mostrando novamente, apresentando a pessoa de Deus. Porque quando eu me refiro a Jesus, eu me refiro a Deus, porque Jesus, ele é Deus. Mas como assim? Jesus, ele veio, ele nasceu como homem, ele iniciou uma vida terrena como homem, mas ele carregava a essência divina. Por quê? Porque todas as orações que Jesus fazia, vocês notem na palavra de Deus, que Jesus fala assim sempre: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes, com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus, ele nasceu, ele teve que vir como homem, ele cresceu, e aos 30 anos, a palavra fala que ele vai de encontro a João Batista. E quando ele vai de encontro a João Batista, a Bíblia fala que João olha para ele e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o próprio Pai havia entregue Jesus para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Por isso que ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus. Não era o Cordeiro do homem. Ele poderia, eis o Cordeiro de José, o Cordeiro de Maria. Não, ele disse: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele precisou receber do Pai, não que ele não tinha autoridade, mas ele recebeu o poder e a autoridade para operar aqui na terra. Por quê? Porque um espírito, ele é ilegal aqui na terra. Por que Jesus, ele teve que nascer como homem, ele teve que crescer, e ele teve que derramar o seu sangue para que nós pudéssemos hoje ter vida eterna? Porque a vida eterna não é garantida para todo mundo. Se eu falar isso, as pessoas vão se escandalizar. Por quê? Porque só tem a vida eterna quem crê em Jesus Cristo. Eu posso acreditar no Pai, mas se eu não acreditar em Jesus, eu não vou ser salvo. Porque a Bíblia fala assim: quem vê o Pai, vê a mim. E o próprio Deus fala assim: se vocês rejeitarem meu filho, eu também vos rejeitarei. Ele diz assim: se vocês me aceitarem, eu confessarei o meu Pai lá no céu. Ou seja, eu posso acreditar em Deus, igual muitas religiões acreditam somente em um Deus, mas não acreditam que Jesus é o Deus. Muitos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, eles acreditam que Jesus é uma criação, é uma criatura que foi colocada aqui na terra para viver como homem, para viver como mestre. E assim como algumas tradições acreditam que Jesus ele foi apenas um homem, eles acreditavam que Jesus ele veio para estabelecer um governo terreno, mas não foi. E João, por isso que eu falo que quando eu olho para João, e a própria Escritura fala que Jesus, ele considerava João um discípulo amado dele, porque discípulo que era mais próximo de Jesus. Que privilégio é poder sentar à mesa com Jesus e reclinar a cabeça nos peitos de Jesus. João era assim. E pelo fato de João ser assim, foi o único que não morreu martirizado. João, ele não foi martirizado, eles tentaram matar João. O imperador jogou João dentro de uma caldeira de óleo fervente. A Bíblia não explica isso, não tem isso na Bíblia. Mas isso aconteceu na realidade. Só que João, ele não sofreu nenhuma queimadura. Deus estava com ele. Por quê? Porque João ainda não tinha escrito o livro do Apocalipse. E aí, o imperador disse: eu não tenho como matar esse homem. Eu não posso matar esse homem, assassinar ele. Eu não posso martirizar ele, então eu vou lançar ele na ilha de Patmos. E quando ele vai para a ilha de Patmos, João recebe. É como se João tivesse assim: poxa, agora o que eu vou fazer aqui? Eu estou nessa prisão, numa ilha abandonada, porque era uma ilha muito remota. Imagina um lugar onde você não pega celular. Se você for nadar, você não consegue chegar. E João está sentado e de repente João ele é arrebatado em espírito. A Bíblia fala que João ele vê coisas que fascinantes. Eu fico imaginando João. É como se João olhasse para o céu, olhasse para a eternidade. Quando ele vê Jesus, a Bíblia fala que quando ele chega diante do trono, ele vê um cordeiro. Mas só que ao mesmo tempo que ele vê um cordeiro, esse cordeiro ele se transforma em um leão. E a Bíblia fala que de repente aparece um ser
que tinha olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente. O que é latão? É um metal que é parecido com ouro, ou seja, onde Jesus ele caminhava, brilhava, porque Jesus ele é a luz, ele é a luz do mundo. A Bíblia fala que Jesus ele é o sol da justiça. E nós vemos aqui quando João apresenta o texto, ele fala que a mensagem que ouvimos, vamos ver aqui o primeiro versículo, a mensagem que dele ouvimos, ou seja, porque Jesus, ele era o mestre. João aprendeu com Jesus, na essência, tudo que Jesus ensinava para eles, eles guardaram no coração. Ele diz assim: Deus é luz e nele não existe a mínima sombra de treva. Ou seja, por isso que antes da criação, a Bíblia fala assim que no princípio criou Deus o céu e a terra. E aí fala assim, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou seja, o que é o abismo? Ou sobre a face das águas. Porque ainda não havia luz. Só que quando ele disse assim, haja luz, é um mistério. Porque os luminares, eles foram criados no quarto dia. O sol e a lua não foi criado no primeiro dia, foi criado no quarto dia. Só que Deus diz assim, haja luz, porque Ele é a luz. Então a luz, Deus é a essência da luz. Quando nós vamos para João 4, no capítulo 24, João ele fala que Deus é Espírito. Então Deus, a natureza de Deus, Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Então quando nós vamos para o Antigo Testamento, do princípio da criação, estou falando do princípio da criação porque foi o período em que a humanidade passou a existir. Então do princípio da criação até a consumação da salvação, né, da condenação de Jesus, nós vemos que o ministério do Pai é o ministério do amor. Por quê? Porque a graça de Deus, quando a gente vai para o Antigo Testamento, você vê a graça de Deus o tempo inteiro. Se eu falar que a graça de Deus não existe no Antigo Testamento, eu estou mentindo, porque a graça de Deus ela esteve o tempo todo, mas ela se manifestou em Cristo, porque o ministério de Jesus é o ministério da graça. Isso é simples de falar, mas como assim? Como que eu vejo a graça de Deus no Antigo Testamento? A gente vê o povo de Deus sendo tirado do Egito. Vou dar só alguns exemplos. Deus abriu o mar. Isso não é a graça de Deus? Eles estavam cercados pelo exército de Faraó. E onde ele estava era como se fosse uma ponta de lança, assim, ó. Não tinha lugar. Do lado de cá, uma cadeia de montanhas. Do outro lado também não tinha como ir. E em frente a eles, por trás deles, havia o Mar Vermelho. Se isso não for a graça de Deus, eu não sei o que é a graça de Deus. Durante todo o período que eles estavam no deserto, a Bíblia fala que a coluna de nuvem, durante o dia, protegia o povo. À noite, era muito frio. O deserto, a temperatura ia a 50, 60 graus durante o dia. E na madrugada caía abaixo de zero. Então, durante as noites, a coluna de fogo se mantinha acesa para aquecer o povo. E também para expulsar animais, né, animais peçonhentos, animais ferozes. E isso o povo estava sendo guardado o tempo inteiro no Antigo Testamento. Então, é inadmissível eu falar que a graça de Deus ela não estava no Antigo Testamento. Ela não era manifesta na pessoa de Jesus. Mas Jesus ele estava também no Antigo Testamento, porque a nuvem representa Jesus. Fala de proteção do sol. O fogo representava Jesus também. Né? Nós vemos a provisão de Deus no Antigo Testamento por meio de sinais que aconteciam. Por exemplo, a pedra. Quando Deus disse assim, Moisés, vai até aquela pedra e fala com a rocha. Fala com a rocha que a rocha vai verter a água. Só que Moisés fez o quê? Bateu na rocha. Moisés não entrou na terra prometida porque ele foi desobediente. Não que ele perdeu a salvação, mas ele não pôde usufruir da terra prometida porque ele desobedeceu. Porque Deus fala com a rocha e ele feriu a rocha. E a rocha representava quem? Jesus Cristo. Porque quando ele feriu a rocha, ele feriu o Filho de Deus. Porque ele deveria falar, rocha, verte água.
a rocha verteria água. Mas ele não acreditou. E debaixo de uma pressão do povo, ele acabou pecando contra o Senhor. Por isso que ele não entrou na terra prometida. E essas três afirmações que Deus é Espírito, por isso que eu falo assim, a gente vê muito, né, as pessoas falam, não, que o pecado da humanidade subiu até as narinas de Deus. Deus não tem nariz. Deus é Espírito. Só que nós, seres humanos, nós queremos fazer, é como se nós quiséssemos trazer para a coisa visível aquilo que é Espírito. Por exemplo, ninguém sabe como que é Jesus. Você vê quadros pintados de Jesus até com formato afeminado. Você vê os quadros que são pintados aí, você vê em locais onde, né, se usa muito da pintura, como algumas igrejas têm. Então, até o rosto de Jesus é um rosto afeminado. Não tem nada a ver com Jesus. A Bíblia fala que não havia beleza em Jesus. A Bíblia fala que ele era um homem sofrido, um homem de dores. Ele andava no deserto. Jesus tinha o cabelo crespo por causa do sol. Ele andava e os pés empoeirados, queimados pelo sol. E aí, só que os seres humanos, ele quer colocar Deus, quer trazer Deus para a terra e humanizar Deus. Fala assim, não, Deus vai ser do jeito que eu quero. Mas Deus é Espírito. Hoje, Jesus, ele é como nós. Quando nós encontrarmos com Cristo, nós vamos poder tocar nas feridas da mão dele. Só que ele tem o corpo glorificado. O corpo dele não é igual ao nosso. Porque o nosso corpo ele é corruptível. Mas a Bíblia fala que quando nós estivermos na eternidade, quando nós formos arrebatados, quando a igreja subir até as nuvens, nós vamos ver Cristo face a face. Porque aí nós seremos igual a Ele. A Bíblia fala que nós seremos igual aos anjos. Nós teremos o nosso corpo glorificado. Então por isso que a Bíblia fala, quando João fala que Deus é Espírito, é que Deus ele se movimenta. Não se movimenta igual o ser humano se movimenta. Não estou falando de movimento de andar. Deus ele tem todo o conhecimento. Por exemplo, quando ele fala que se nós estivermos na luz, o que é a luz? Se eu apagar todas essas lâmpadas, eu acredito que não vai ficar escuro, porque tem uma luz acesa do lado de lá. Porque não existe treva, existe falta de luz. Isso é interessante, porque onde há luz, a treva tem que subir. Vou dar um exemplo. Você está no interior, na roça. Você pega uma lanterna e você acende ela e acende assim. O que vai acontecer? O feixe de luz, você vai conseguir enxergar o feixe de luz. É isso que Deus está falando. Não que nós não estamos nas trevas. Nós estamos nas trevas. Mas nós somos luz. Porque aonde há luz, a treva tem que sair. Porque se eu coloco um feixe de luz ou uma lanterna, eu vou conseguir caminhar sem tropeçar. Eu vou caminhar, se eu virar a lanterna para cá, o feixe de luz movimenta. Mas aonde estava a luz, ficou o quê? Escuro. Isso é muito interessante para nós, porque quando a palavra diz, no versículo 2, no versículo 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, ou seja, o que é caminhar nas trevas? É sem direção. Ou seja, eu pego uma pessoa do mundo aí, não tem discernimento espiritual. Ela vai fazer coisas, vou dar um exemplo, ela vai tomar atitudes que um cristão não tomaria. Por exemplo, eu estou no trânsito, né, estou dirigindo, de repente a pessoa me fechou, e aí a pessoa me xingou, e eu como cristão, eu tenho que controlar os meus impulsos. A Bíblia fala para que eu não ire, eu posso irar, eu posso ficar irado, mas não pecar. Por exemplo, existem momentos que você parece que vai explodir, porque alguém te fez raiva, alguém te estressou. Mas a ira, ela não pode gerar o pecado, a consumação do pecado. Ou seja, se eu estou com uma arma na cintura, eu sou um cristão, eu posso dar armado, eu posso ter um porte de arma para minha proteção. Mas, se eu estou no trânsito, de repente a pessoa me xingou, eu pego o revólver e atiro na pessoa e mato a pessoa. A minha ira consumou o pecado. Ou seja, eu posso me irar, mas eu não posso consumar, levar para o coração o desejo de
revidar aquilo que a pessoa me fez. Então, ou seja, e se for uma pessoa do mundo, o que ele vai fazer? Ele não está preocupado. Por quê? Porque ele está em treva. Quem está em treva não consegue enxergar. Quando uma pessoa está em treva, ela não consegue, ela não tem discernimento, ela não consegue enxergar. Eu posso colocar algo de Deus na frente dela, daqui nesse, onde está sendo transmitido no celular. A pessoa não vai enxergar. É por isso que muitas vezes nós temos uma grande dificuldade de entender o ímpio. Porque a própria Bíblia fala que as coisas de Deus, para o ímpio, para o mundo, é loucura. Talvez hoje as pessoas vão passar aqui, nós estamos aqui anunciando a palavra, pregando, adorando aqui, cantando, em conexão com Deus, em comunhão com Deus, as pessoas vão passar, mas esse pessoal é doido. Eles podiam estar ali, né, no boteco tomando uma cervejinha, né? Os jovens aí paquerando no meio da rua. Mas nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos estar na luz. Só que a diferença entre nós não somos melhores do que eles. Porque Jesus, ele amou e ama todos eles. É por isso que eu até preguei uma vez aqui que nós cristãos, nós somos a carta de Cristo. O que é a carta de Cristo? As pessoas nos leem. Porque eu não preciso subir aqui no altar para me pregar para as pessoas. Mas o meu testemunho de vida vai mostrar para as pessoas quem eu sou. E assim como vai ser provado um dia quem eu sou, quem nós somos, porque assim como há muito tempo atrás nós fomos, ainda as pessoas têm um conceito ruim de nós a respeito disso, mas quem vai mostrar isso não vai ser nós, é Deus, através da nossa comunhão, através do nosso testemunho de vida. Então, se alguém um dia feriu você com palavras, mas você é uma pessoa que não leva para o coração, você até sente uma tristeza profunda dentro de você, mas isso não subiu para o coração. Você perdoou e aí você começa a demonstrar amor, porque a Bíblia fala assim que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Nós devemos amar os nossos inimigos, a Bíblia fala. Porque nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Porque quando o inimigo ele ainda não está te perseguindo, você ama ele. Mas quando ele começar a te perseguir, você tem que orar para que Deus alcance a vida dele. Então, eu não posso chegar e como igreja, eu vou amaldiçoar. Vou amaldiçoar fulano, porque eu tenho autoridade, eu sou cristão, então eu posso amaldiçoar um ímpio que me magoou, que me chateou e lança palavras de maldição. Essa pessoa está na luz? Não. Jesus, se eu for fazer algo para alguém, antes de eu cometer antes de eu tomar uma atitude perante alguém, eu preciso, a primeira coisa que eu tenho que pensar, o que Jesus faria nessa hora? Se alguém no trânsito te xingar, na escola, na faculdade te ofender, se fosse Jesus, o que ele faria? Essa é uma reflexão. Então nós vemos o quê? O que João está falando aqui. A natureza divina é Espírito, que é o primeiro, que Deus é Espírito. Deus ele não está no espaço e tempo. Igual eu vi hoje um post, né, do Facebook, um ateu perguntando, né, do cristão, e esse cristão, além de ser cristão, ele também é um cientista. Ele perguntando, falando se Deus existe, né? Se Deus é Espírito, e ele começa a falar. E aí ele fala, Deus, ele existe antes do começo de tudo. Então, ou seja, Deus ele não foi criado. Deus ele é, a Bíblia, por isso que ele fala assim, no livro de Êxodo, até foi falado aqui hoje, né? Eu sou o que sou. Deus ele não queria que o homem soubesse quem ele era. Porque nós conhecemos um pouquinho de Deus, é porque ele se revela a nós. Ele se revela por meio de quê? Por meio da palavra. Ou seja, então não adianta eu bater no peito e falar assim, eu sou um teólogo, eu sou um doutor em teologia, então eu conheço sobre Deus. Você não conhece nada sobre Deus. Você só conhece alguma coisa porque ele se revelou. E mesmo assim, a pessoa pode escrever milhares de livros
falando sobre Deus, explicando sobre Deus e não conhecer a Deus. Porque conhecer a Deus não é eu ler a Bíblia e falar, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. Mas o homem, o cristão, ele tem que viver de experiência. Eu sempre falo isso, eu posso estudar uma faculdade de teologia, eu posso ser um graduado em teologia, eu posso ser um doutor em teologia, eu posso fazer um MBA em teologia, mas não ter uma experiência com Deus. Ou seja, eu vou ter apenas um rótulo, eu vou conhecer Deus naquilo que Ele revelou aqui. Mas Deus, Ele quer conhecer nós o quê? Na essência. Porque a Bíblia fala, se eu estou na luz, como Ele, se eu estou na luz com Ele, eu não vou transmitir treva. Porque assim como o apóstolo Paulo fala assim, antes nós éramos treva. Ele não diz assim, nós estávamos em trevas, nós éramos treva. Ou seja, quando o homem ele caiu, ele ficou, ele foi destituído da glória de Deus. O espírito do homem é como se o espírito do homem morresse. E aí foi necessário, aí é aonde eu quero chegar. Eu estou fazendo esse contexto para chegar aonde eu quero chegar. A Bíblia fala que quando Deus cria o homem, antes de ele criar o homem, ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí o que aconteceu? O homem pecou. Adão e Eva, Adão e a esposa dele, que não era Eva ainda, antes do pecado, eles eram a semelhança de Deus, porque eles não tinham pecado, eles tinham uma vida eterna, eles viveriam eternamente, eles não morreriam. E aí por que eles tinham a essência de Deus? E a palavra diz, façamos o homem a semelhança, e aí nós vemos isso. Na criação, Deus, o homem, ele é semelhante a Deus. Na salvação, Deus é semelhante ao homem. Olha que coisa. Deus, ele nasce como o homem, ele se torna semelhante ao homem para garantir a salvação do homem. Ou seja, no princípio, o homem era a imagem e semelhança de Deus. No projeto de salvação, Deus ele é a semelhança do homem. Ele teve que nascer. Ele teve que nascer como homem, ele teve que viver como homem, ele teve que ter dor de cabeça, ele teve que ter dor de barriga, ele se machucou, ele teve sono, ele teve cansaço. E ele teve que nascer. Então, ou seja, é muito forte isso, porque Deus, ele, na sua grandeza, na sua onisciência, no seu poder, ele criou o homem. Ele falou assim, vamos fazer o homem igual a nós. Ele vai ter a nossa semelhança, ele vai ser o espírito do homem. O espírito do homem vai estar ligado diretamente a mim. A minha comunicação com o homem vai ser de filho para pai, de pai para filho, de essência, de diálogo. A Bíblia fala que na viração do dia Deus descia na terra e conversava com Adão. Que privilégio você todo dia o pai chegar para você, e falar, e aí, como foi seu dia? Está tudo certo? E aí, o jardim, como está o jardim? Vocês se alimentaram? Está tudo certinho? E aí Deus, na sua tristeza, o Adão que havia comido do fruto que havia sido proibido, pelo engano de Satanás ali, a Eva se submeteu ao engano de Satanás e eles perderam a salvação. E o espírito do homem, ele morre. Por isso que a carne do homem ela se torna pecaminosa. E pelo fato da carne do homem ser pecaminosa, é como se existisse um molde de indústria, e tudo que fosse feito através desse molde nasceria com um defeito. E nós, seres humanos, nós nunca podemos falar que nós não temos pecado. E aí eu volto a falar, você programa pecar amanhã? Não. Mas nós somos pecadores. A Bíblia está dizendo, o texto está dizendo para nós. Olha aqui, versículo 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. Ou seja, se nós falarmos que nós não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Porque o próprio Deus estabeleceu, olha, a partir de hoje vocês vão sair do paraíso, e a partir de então vocês já não têm uma ligação comigo. Ou seja, eles se corromperam.
causa do pecado. O pecado original levou o homem à morte. E até então, o homem, ele peca. O cristão, ele peca. Se eu falar que eu não peco, eu estou mentindo. E além de eu estar mentindo também, eu estou falando que Deus é mentiroso. Porque o próprio Cristo fala, o próprio Deus fala, que se eu estiver, a partir do momento que meu espírito, ele não tem mais a comunhão com ele, eu já estou em pecado. Porque eu perdi aquela característica. Por isso que ele fala assim, a semelhança de Deus é isso, é o Espírito de Deus. Por isso que quando Jesus ele nasce, depois ele inicia o ministério, já ressuscitado, os discípulos estavam, né, tristes ali, sentados, e Jesus aparece para eles e fala assim, ele assopra para eles: receba o Espírito Santo. Por quê? É muito difícil entender que no Antigo Testamento as pessoas o Espírito Santo não habitava dentro delas. E era muito difícil também ter essa ligação. Por quê? Por causa de Adão e Eva. Porque se eles não tivessem pecado, o Senhor estaria em comunhão, constante comunhão, ouvindo a voz de Deus através do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele só era entregado para as pessoas que exerciam cargo de autoridade. Por exemplo, o sacerdote, o rei. Nós vemos isso nas Escrituras. Todas as vezes que iam separar alguém para o ministério sacerdotal, para um juiz, eles eram ungidos com óleo, que era uma prática que isso é até hoje. Quando vai se consagrar alguém, o óleo representava a unção de Deus sobre ele. Davi, ainda jovem, foi ungido, né? Ele recebeu ali o Espírito Santo. E aí a gente vê o trabalhar de Deus na vida das pessoas através do Espírito Santo. Ou seja, hoje nós vemos a ação de Deus na terra por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Deus fala comigo e com você por meio do Espírito Santo. Então, Jesus disse assim, se eu não for, ele não vem. Porque Jesus e o Espírito Santo não estão no mesmo lugar. Nós vemos uma divisão, isso é fantástico, porque nós vemos Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O primeiro ministério foi o ministério do Pai, o ministério do amor. O segundo foi o ministério da graça, que é de Jesus. E o terceiro é o ministério da consolação. Ou seja, a Bíblia fala que ninguém vai a Jesus se o Espírito Santo não levar. Porque o homem é só convencido, a Bíblia fala que ele vem para convencer o homem do pecado. Então, ou seja, eu estou pregando aqui, quem está ouvindo a mensagem, se não existem pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não sou eu que vou convencer as pessoas de aceitar Jesus, mas é o Espírito Santo. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E Deus levanta as pessoas. Entenda uma coisa, Deus não faz nada na terra sem usar um homem. Quando você vai para a Bíblia, tudo que Deus fazia na terra, Deus usou o homem para fazer. Por quê? Porque por meio do homem é quando o Espírito Santo ele vem sobre o homem para capacitar ele para fazer as coisas. Nós vemos isso. Pedro estava para almoçar e de repente Pedro vê um lençol e aí ele foi para o terraço para orar. Isso está na Bíblia. A Bíblia fala que desce um lençol cheio de animais e eram todos animais que eram considerados impuros. Animal com casco fendido, porcos, todo animal impuro. E aí Deus fala com ele, isso foi um arrebatamento em espírito, e Deus fala com ele, Pedro, mata e come. E aí Pedro falou assim, nunca, Senhor, são todos animais impuros. E Deus fala com ele, você está rejeitando aquilo que eu abençoei. O que Deus estava falando com Pedro? Pedro, todo esse povo que você considera impuro, representa os gentios. O que Deus estava falando com Pedro, aí de repente, Pedro desce, e aí Cornélio vem, e Deus fala com Cornélio, o anjo visita Cornélio, e Cornélio manda pessoas chamar Pedro, vai até fulano de tal, para ele vir aqui. Ou seja, Deus apenas deu direção, e aí Pedro sai e vai até a casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Só que a Bíblia fala que os benefícios que Cornélio estava fazendo, ele estava agradando o coração de Deus.
E aí, por isso que eu estou falando, porque Cornélio ele não era cristão. Mas o fato dele ajudar o próximo, ele era uma pessoa que ajudava as pessoas, ele tinha um coração bom. Então, ou seja, o que define a pessoa é o coração. Talvez ele não conhecia Jesus, mas o coração dele tinha luz. O coração dele irradiava, o coração dele era um coração que estava pronto para receber o Espírito Santo. E aí, o Espírito Santo, por meio de Pedro, ou seja, ele foi batizado com o Espírito Santo depois que Pedro foi até lá. Quando Pedro chega, vê aquela multidão de pessoas. A Bíblia fala que a casa de Cornélio estava cheia de pessoas. E quando Pedro começou a pregar, a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então nós vemos que o cristão ele tem que ser isso. O cristão, aonde o cristão chegar, ele tem que apresentar isso aqui, ó. Porque Deus é o que? É Espírito. Ou seja, nós também temos que carregar o Espírito. Deus é luz, nós também temos que propagar a luz. Deus é amor e nós também temos que fazer isso. Porque Deus é amor. Se Jesus é o nosso mestre, Jesus foi aquele que morreu por nós, e a Bíblia fala que Jesus ele esbanjou amor pelas pessoas. Jesus nunca rejeitava ninguém. Jesus ele recebia todo mundo, ele orava pelas pessoas. E às vezes, para Jesus não ser muito sufocado, Jesus ele se afastava. Ele se afastava e ele ia para os montes, ele ia para os desertos, porque ele queria um pouco de paz. Porque senão ele não poderia ter comunhão com o Pai. Ele orava a Deus, orava ao Pai, me fortalece, me dê força, me dê a revelação. E tudo que Jesus fazia, ele falava assim, eu faço a vontade de meu Pai. Nós vemos que Jesus ele tinha vontade diferente do Pai. A teologia vai falar assim, mas muitas religiões hoje, eu não gosto de citar nomes, não acreditam que Jesus ele é Deus. Eles acreditam que Jesus é apenas um homem. Um homem que veio aqui, né, e fez a diferença. É um profeta. Então assim, o mais perigoso disso é que eles vêm nas portas das pessoas. Aí, ou seja, muitos cristãos que não têm o conhecimento da palavra de Deus acabam recebendo a palavra deles que não é de Deus. Então a gente tem muito cuidado, porque eles vão chegar falando de Jesus, mas não como Jesus Salvador, como Jesus que veio e viveu como profeta aqui e morreu e acabou. E eles estão aguardando, muitos estão aguardando a vinda do Messias, só que Jesus ele já vai estar voltando. Quando eles estão esperando a vinda do Messias, Jesus já vai estar voltando para buscar a igreja. Isso é muito triste, porque as igrejas que têm um compromisso com a verdade têm anunciado, ó, Jesus ele vai voltar para buscar a igreja. E nós como cristãos devemos estar preparados para estarmos na luz, porque a Bíblia fala que nós não devemos ser pego de surpresa. A Bíblia também fala que Jesus ele é considerado como ladrão da noite. Por quê? Porque Jesus ele vai vir num momento em que ninguém vai estar esperando. A igreja vai estar esperando, mas o mundo não vai estar. Para o mundo vai ser a surpresa, mas para a igreja não vai, porque nós aguardamos e apressamos a vinda do Senhor. O Espírito é a natureza essencial de Deus. Ou seja, no começo está dizendo, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. As pessoas confundem, por exemplo, as pessoas acreditam que quando nós formos arrebatados, nós vamos ver 3 pessoas no céu. Nós não vamos ver 3 pessoas. Quando a Bíblia fala assim, e Jesus está à destra de Deus, até mesmo teólogos pensam que vai ter um trono de Deus, do Pai, e vai ter um trono do Filho. Isso é uma interpretação tão diferente que as pessoas veem, porque quando fala e Jesus ele está à destra de Deus, destra não é região, não é demográfico, a destra é um local de honra. Então, ou seja, quando a Bíblia fala assim, ele está à destra de Deus Pai, é porque ele está no lugar de honra. Então, quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ver 3 pessoas, nós vamos ver Jesus, porque Deus é Espírito. Jesus ele está em carne glorificada.
E aí quando fala assim, Jesus está à destra de Deus, é o local de honra. Ou seja, a Bíblia fala que ele está no trono. E existe quantos tronos no céu? Um só. Então Jesus, ele está no trono agora. Ele está no trono, ele está aguardando. Só que ele vai ouvir a voz do Pai. Ele vai ouvir o comando do Pai. Filho, vai buscar a igreja. Então, o nosso Rei e Salvador é Jesus Cristo. E isso gera até uma questão de as pessoas, até muitas pessoas, eles criam tanto essa imagem de que existe vários tronos no céu, de que Deus vai estar do lado de Jesus e vai ter o Espírito Santo. Muitos acreditam, muitos colocam até uns desenhos, né? Colocam uma pombazinha, acham que o Espírito Santo é uma pomba. Então isso é muito sério. Então nós temos que focar em Jesus Cristo. E por isso nós podemos sim adorar o Pai. Nós adoramos ao Pai, nós adoramos ao Filho e nós adoramos ao Espírito Santo. Você pode adorar o Espírito Santo porque Ele é Deus. Você pode adorar Jesus porque Ele é Deus. Você pode adorar o Deus Pai porque Ele é Deus. Mas não é que nós acreditamos em três pessoas. Porque Deus, Ele é um Deus triuno. Então Ele se manifesta, é como se eu pegasse uma laranja tem várias partes, mas ela é uma unidade. É uma explicação muito fácil de falar. As pessoas fazem uma confusão. É simples. Pega uma laranja. É uma laranja. Mas uma laranja tem vários gomos. O fruto do Espírito é como se fosse uma laranja. O fruto do Espírito é um fruto. Mas ele possui vários gomos. Bondade, longanimidade, paz, mansidão. Então nós vemos isso. Isso é quando eu começo... Eu até anotei algumas coisas aqui, mas a revelação de Deus vai descendo assim, e a gente acaba falando a respeito da pessoa de Jesus. Quando eu começo a falar a respeito de Jesus, eu confesso que eu fico muito empolgado, sabe? Porque eu amo falar de Jesus. Porque um dia eu era treva, um dia eu estava no mundo, mas eu fui resgatado. E o que me fortalece cada dia mais é falar de Jesus. Porque o que Jesus pediu para a igreja fazer, Ele disse, leva a minha palavra. Aí as pessoas, mas Jesus lá em João, a Bíblia fala que Ele era o verbo, que Ele era o logos, né? Que é do grego, né? Logos é do grego. Ele era o verbo vivo de Deus. Aí as pessoas, mas como assim? Não entendi. Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Como assim? Não entendi. Porque Jesus, por meio da palavra, tudo foi feito. Por isso que Deus fala assim, haja luz. Então nós precisamos entender que tudo que nós vemos hoje, que nossos olhos contemplam, foi feito por causa de Jesus. A igreja, João, é um presente para Jesus. A igreja é um presente do Pai para Jesus. Adão, em unidade com Eva foi tirada da costela de Adão. Ele disse assim, era a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Eva não foi criada igual a Adão. Eva não nasceu do ventre. Eva foi tirada da costela. Foi tirada do lado de Jesus, do lado de Adão. Na cruz do Calvário a igreja nasceu. Quando o centurião romano furou a costela de Jesus, o sangue saiu e saiu água. A igreja nasceu ali. Tem uma ligação muito profunda. Por isso que quando fala de o primeiro Adão fala do pecado, fala assim, do pecado de um só homem entrou e pelo pecado entrou também a morte. Mas pela morte de um só homem entrou a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, ou seja, a igreja é um presente do Pai para Jesus. É por isso que quando Deus fala assim, se você lê o livro de Apocalipse, a Bíblia fala que Ele virá para recolher todos os escolhidos dele, que é a igreja. Não é uma placa. As pessoas hoje estão esperando, eu fico imaginando alguns religiosos achando que lá no céu vai ter uma placa com o nome da igreja deles.
Se não for nessa igreja, eu não vou. Tem muitos acreditando que é assim. Então lá no céu nós vamos ter muita surpresa. Nós vamos encontrar pessoas que nós acharíamos que não estariam lá. Não é porque elas não estavam na igreja, não é porque elas não tiveram uma vida tão na presença de Deus assim. Mas nós vamos ter surpresa. Por quê? Porque muitas vezes é mais fácil, às vezes, uma pessoa que está no mundo aí, ser salvo, ser alcançado pela misericórdia de Deus, do que uma pessoa que está no altar pregando. Ele sabe que a iniquidade pode levar ele para o inferno. E as pessoas não abandonam o pecado. E aí, a surpresa no céu. Eu estou falando que vai haver surpresa no céu. Por causa do pecado, por causa das pessoas que não abandonam o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando João escreve a primeira epístola, é como se ele estivesse falando assim. Ele diz assim: nós temos um advogado ou um intercessor. Não existe um intercessor no céu. Não existe. Diferente de muitos que falam assim: eu vou orar para fulano e fulano vai interceder. Não esquece isso. Ele fala assim, que Jesus, ele é um intercessor, e se nós pecamos, ou seja, se eu cometo o pecado, eu tenho o direito de pedir, porque isso foi me garantido na cruz do Calvário. Ou seja, por isso que na Bíblia fala que nós somos justificados. É como eu quero tentar explicar de uma maneira que vocês vão entender. Vamos supor que uma pessoa ela tem uma dívida. E aí chega uma pessoa lá no banco e fala assim com ela. Não, fala com o gerente do banco, fala assim: olha, tem uma dívida de R$1 bilhão ali, de fulano de tal. Eu vim aqui para poder pagar essa dívida. Só que o gerente do banco, ele não pode fazer isso. Eu aprendi isso com uma pastora chamada pastora Tânia Tereza, sobre isso. E aí ele fala assim: eu não posso receber o seu dinheiro, porque a pessoa que está devendo, ela precisa me conceder, porque a dívida foi feita com ela. O contrato foi feito com ela, então ela precisa autorizar você a pagar essa dívida. O banco não pode receber o dinheiro da sua dívida sem que você consinta, sem que você autorize o pagamento da dívida. Se você for lá no banco e falar assim, aí o gerente fala assim: olha, fulano, apareceu uma pessoa assim, e como você fez um contrato, você assinou um contrato aqui, judicialmente, estou falando de forma jurídica, você consente o pagamento da dívida? Aí a pessoa vai falar assim: eu aceito sim, eu quero que a minha dívida seja paga. E aí ela assina autorizando o pagamento da dívida. É assim com Jesus Cristo. Jesus, ele morreu para quem? Ele morreu só para mim? Ele morreu só para nós? Não, ele morreu pela humanidade. Mas só vai ter a dívida paga quem olhar para ele e aceitar que ele pague a dívida. Porque se as pessoas não aceitarem o pagamento da dívida, elas vão continuar devendo. E eu entendi isso, cara, isso é fantástico. É por isso que eu aprendi muito sobre isso. Então, é como se todo mundo tivesse uma dívida bilionária que ninguém consegue pagar. Jesus pagou a mim, porque eu aceitei ele pagar minha dívida. Eu autorizei ele pagar minha dívida. Ela autorizou pagar a dívida, a dona Sebastiana autorizou pagar a dívida. O João, você autorizou ele pagar a sua dívida. A Joyce, ela autorizou ele pagar a dívida. Mas tem muitos que estão aí fora que não autorizaram ele a pagar a dívida. Então eles estão devendo ainda no banco. E essa dívida não tem como pagar. Só Jesus consegue pagar essa dívida. Ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu o projeto de salvação, mas para que a misericórdia dele, a salvação de Jesus para a minha vida, ela se conclua, ela se concretize, eu preciso aceitar que Jesus pague a minha dívida. Não, eu não aceito ele não, eu não gosto dele, eu não aceito ele não. Então vai continuar devendo. Então eu entendi que a salvação de uma forma jurídica é muito fantástico. De forma jurídica a salvação é isso. Alguém vai pagar a sua dívida, você precisa aceitar o pagamento. Se você não aceitar, a dívida vai continuar lá. Ou seja, você vai continuar devendo lá.
E quando Jesus foi lá, ele pagou a minha dívida. Eu fui lá, a cédula que estava lá, a promissória que estava lá, que era impagável, que eu nunca conseguiria pagar. Jesus pagou ela para mim. Louvado seja Deus. E assim como eu falei, vida eterna só pode ser obtida mediante a fé em Jesus Cristo e a comunhão com Ele. Aí sim, 1 João, no capítulo 22, capítulo 2, cadê? 1 João, capítulo 2, versículo 22. Diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? João, 1 João, capítulo 2, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Ou seja, se alguém nega que Jesus é Messias, ele é o quê? Mentiroso. Este é o inimigo de Cristo. Aquele que rejeita tanto o Pai, assim como eu falei agora, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho, todo o que nega o Filho de igual forma não tem o Pai. E quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. É isso que eu falei com vocês. Eu falei na hora e esqueci de ler o versículo. É por isso que eu estou falando. Não existe salvação se você não aceita Jesus. Eu acredito em Deus, eu acredito que Deus criou, eu acredito que Deus me formou, mas se eu não aceitar Jesus, eu não vou ser salvo. Porque eu preciso aceitar Jesus. A Bíblia está falando claro comigo, não sou eu que estou dizendo. Muitas vezes você vai ver as pessoas aí vão falar que esse cara está pregando heresia. Não, é a Bíblia que está dizendo. Quem sou eu para falar que a Bíblia está errada? E aí no versículo 24 diz assim: quanto a vós, ou zelai para aquilo que ouviste desde o princípio, permaneça em vossos corações, porquanto, se o que ouviste permanecer em vós, de igual modo permaneceis no Filho e no meu Pai. Ou seja, Jesus ele veio, aqui João está falando por quê? Porque as pessoas, elas sabiam, elas viram Jesus, e Jesus falava, as pessoas perguntavam: você é o Messias? Ele falou assim, eles criticavam Jesus curava, Jesus orava, ninguém podia fazer os sinais que Jesus fazia. Só que eles acreditavam que Jesus fazia por feitiçaria, bruxaria, porque os demônios também curam. Essa é uma coisa real. Os demônios, por exemplo, você vê umas religiões que pessoas vão até os centros e eles fazem pagamento, só que não precisa pagar para fazer. Jesus não precisa pagar. E eles curam as pessoas. Eles têm poder para curar. Mas só que essa cura, ela não é. Ela pode ser instantânea, mas ela volta depois da enfermidade. Porque só Jesus tem o poder de curar a pessoa e levar ela para a vida eterna. Não estou falando que. Mas aonde está escrito? Está na Bíblia. A gente vê. Eu acho que em Apocalipse fala que o diabo ele vai chegar nos finais dos tempos. Ele vai vir com sinais e prodígios. O que é isso? Sinais e prodígios? Milagres. Então eu peço a Deus, nós todos temos que pedir a Deus discernimento. Porque nem sempre, às vezes, você vai ver uma igreja que tem movimentação, pessoas rodando, pulando, pessoas gritando. Nem sempre isso é Espírito de Deus. Porque há espírito de engano dentro das igrejas. Pessoas que estão recebendo imposição de mãos e estão recebendo demônios no seu corpo. Pessoas que estão fazendo coisas. Isso não estou falando de mim, estou falando que várias pessoas com testemunho de pessoas que receberam imposição de mão de pessoas e depois as pessoas começaram a ter desejos obscenos por outras pessoas. Porque isso é transferível. Isso é espiritual. As pessoas precisam entender isso. Eu já estou terminando. Quando nós reconciliamos com Deus, não deixamos de ser pecador. Assim como eu falei. Mas
nós nos libertamos da escravidão do pecado. Ou seja, quando eu aceito Jesus, eu confesso os meus pecados, eu sou revestido com a armadura. Por isso que ele fala assim em Efésios, né? Revestivos de toda a armadura de Deus. O que é revestir? Você acha que uma pessoa do mundo pode revestir com a armadura de Deus, João? Não. Para que você revista com a armadura de Deus, você precisa se santificar. Porque fala de revestimento. Quando você aceita Jesus e você começa a caminhar, você começa a se santificar. Aí você já está com uma vestimenta. A Bíblia fala que as nossas vestes são trocadas. Mas o que vem por cima da veste é o revestimento. É esse revestimento que nos dá poder sobre o maligno. Por isso que Jesus fala assim: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E se eles te picarem, nada vos causará dano. Ou seja, por causa de quê? Por causa da armadura. Porque você está calçado com calçado que vai proteger os seus pés. Você tem um escudo da fé para te proteger das pedras do maligno, das lanças do maligno. Deus é um Deus de conhecimento. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja. Sobre luz, sobre andar na luz, sobre estar em trevas. Assim como o apóstolo Paulo diz, um dia nós éramos trevas. Nós não estávamos em trevas, nós éramos trevas. Então entenda uma coisa. Eu preciso estar em comunhão com Deus, para que a luz permaneça. Na Bíblia fala que Jesus, ele é o sol da justiça. Quando você olha para o céu, você vê um dia de lua cheia, por exemplo, você acha que a luz a lua ela tem luz própria? Não. O que reflete a luz na lua é o sol. E aí a igreja, nós somos a igreja. A igreja não tem luz própria. Nós refletimos a luz de quem? De Jesus. Então Jesus é o que? O sol da justiça. E nós refletimos a luz de Jesus. E que nós sejamos luz para as pessoas. Que a palavra que sai da nossa boca seja a palavra de bênção. Que a palavra que sai da nossa boca seja a palavra para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar. Porque eu já vi pessoas dizendo que amaldiçoaram pessoas. E se um cristão ele amaldiçoa uma outra pessoa, ele não está na luz. Só que um cristão ele amaldiçoa uma outra pessoa, que mesmo que é uma pessoa do mundo, ele não está na luz. Porque Jesus, a única coisa que Jesus ele proferiu uma palavra de maldição foi para uma figueira. Quando ele passou e ele não viu fruto naquela figueira, ele disse assim: que não nasça fruto de ti. Ou seja, você não tem fruto, então que não nasça, que você morra. E a Bíblia fala que Jesus foi com os discípulos na cidade. Quando eles voltaram, os discípulos ficaram assim, assustados, porque a figueira secou. Mas a figueira está representando o que Jesus disse ali, proferiu a palavra que ele disse. É para as pessoas que estão com muita folha. Tem muita cara de crente, mas não é. E a Bíblia fala quando em Apocalipse fala assim: tu não és nem quente e nem frio, tu és morno. Está falando para a igreja. Isso é muito triste, Jesus falar para a igreja e falar assim: olha, que não nasça fruto de ti. Ou seja, você recebeu tudo para fazer a minha obra e não saiu fruto de ti. Você só usou a minha obra para enriquecer, você usou a minha obra para benefício próprio, você usou a minha obra, o meu nome, para se beneficiar. Mas você não tem fruto. Isso é muito sério, isso. Porque isso serve de meditação para nós. Isso serve de meditação para mim. Porque eu, como cristão, eu preciso dar fruto. Imagina Deus olhar para um cristão que tem um rótulo de cristão e falar assim: olha, que nunca mais nasça fruto de ti. Porque a Bíblia fala ele fala assim: se vocês estiverem em mim, vocês vão dar fruto.
E se não der fruto, meu pai arranca. Eu preguei sobre isso há algum tempo atrás. E é triste você ouvir do próprio Cristo: meu pai é o lavrador e ele vai arrancar. Ele vai arrancar, porque se não está dando fruto, está apenas com um rótulo de pessoa que vai na igreja, uma pessoa que vai no culto, que grita glória, que dá aleluia, mas a pessoa não está em Cristo. Quando sai da rua para fora, a pessoa continua fazendo as mesmas coisas que fazia. Continua cometendo os mesmos pecados que cometia. Essa pessoa está na luz? Ela não está na luz. Porque quando eu estou na luz, eu represento a pessoa de Jesus Cristo. Eu sou a carta de Jesus Cristo. E todos aqueles que me veem na rua vão falar assim: ó, esse homem é o nome de Deus. Não porque ele está lá pregando, porque ele está glorificando, porque ele transmite a pessoa de Jesus Cristo. Tem louvor? Louvado